Boa tarde para você. Quarta-feira, 28 de novembro, o Band Cidade Primeira Edição começa agora com um alerta sobre o HIV. Campanha em Taubaté quer reforçar a prevenção à doença e ampliar o diagnóstico precoce. E ainda, acidente grave bloqueia a rodovia dos Tamoios no trecho de serra. 16 pessoas ficaram feridas, 4 delas em estado grave. E também profissionais da indústria espacial brasileira reunidos em São José dos Campos para discutir os rumos do setor e acompanhar o lançamento do primeiro nanosatélite 100% nacional. Esses são alguns dos nossos destaques. Claro que eu conto com a sua companhia no Band Cidade de hoje. Fique com a gente. Todos os anos são registrados cerca de 40 mil novos casos de HIV no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. A melhoria do diagnóstico nos últimos anos reduziu em 16% os casos de óbitos de AIDS no país. Mas o trabalho de conscientização e prevenção é contínuo. No próximo sábado, 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Combate à AIDS. E para alertar sobre a data, Taubaté participa da campanha Fique Sabendo. Vamos ver? O Guilherme convive com o HIV há 20 anos. No início, antes de descobrir a doença, ele sentia bastante cansaço. Esse foi o primeiro sinal que o levou a desconfiar que algo estava errado. Como na época pouco se falava em prevenção da AIDS, a procura por um diagnóstico acabou sendo adiada. Mas quando ele recebeu o resultado dos exames, a suspeita foi confirmada. Quando eu recebi, na época, foi de morte, foi de uma sentença de morte. Porque eu não podia demonstrar muito para minha mãe, nem para os meus parentes, principalmente minha mãe, que me acompanhava muito, o quanto eu estava com medo, o quanto eu estava assustado. Para enfrentar a doença, o Guilherme encontrou nesse grupo em Taubaté, que apoia pessoas com AIDS, a oportunidade de compartilhar seus medos. A melhor forma de eu enfrentar o vírus foi de eu contar isso para... Eu não queria manter em segredo, né? Eu queria que as pessoas soubessem. Visto que já tinham me dito, olha, você não morre disso mais, então como? Então não tem problema, eu posso falar. Não foi tão fácil assim como eu pensei, mas foi a forma com que eu encontrei. A ONG Mulher e Vida existe há 15 anos e atua oferecendo apoio psicológico, jurídico e nutricional a pessoas soropositivas. A gente tem o grupo psicossocial, né, onde as pessoas encontram pessoas que estão na mesma situação que elas, né. Algumas têm o apoio da família, outras têm medo de contar para a família, né, da sua sorologia. Então, vê que estão na mesma situação, no mesmo barco, um acaba ajudando o outro, dando apoio para o outro. Então, elas acabam amenizando aquela situação. Não, então deixa eu repensar, né, a minha vida aqui. O novo relatório, apresentado às vésperas do Dia Mundial contra a Doença, apresenta progressos importantes com relação ao tratamento. Enquanto que no ano 2000, 685 mil pessoas tinham acesso ao tratamento, até junho do ano passado, esse número já ultrapassava 20 milhões de pessoas. Em Taubaté, de janeiro a outubro deste ano, foram diagnosticados 71 casos de AIDS, contra 77 no mesmo período de 2017. Do total de casos de 2018, a predominância é de pessoas do sexo masculino, com idade entre 20 e 29 anos. Para a coordenadora do AME, falar de prevenção com esse público ainda é um desafio. Hoje, para estar chegando no jovem, a gente tem que usar muita rede social, porque é onde eles estão. Não adianta, por exemplo, às vezes a gente faz atividade de prevenção, palestra, mas ainda eles não compreendem a gravidade da doença. Mas a gente está buscando esse público, a gente convida esse público para estar vindo realizar o teste rápido, para a gente poder estar sensibilizando, para evitar, além da AIDS, outras infecções sexualmente transmissíveis nessa faixa etária e em todas as outras também. O uso de preservativos na relação sexual é ainda a forma mais eficaz de evitar a contaminação pelo HIV. Um policial militar reformado de 52 anos foi morto ontem à noite em São José dos Campos durante uma tentativa de assalto a uma pizzaria no bairro Campos de São José. A vítima, que era dona do estabelecimento, foi baleada no peito. Durante a ação, houve troca de tiros e o policial militar acertou um dos criminosos que morreu no local. Um segundo indivíduo que teria participado do crime conseguiu fugir. O corpo do PM está sendo velado neste momento e o enterro está previsto para amanhã.
Um grave acidente agora de manhã no trecho de Serra da Tamoios bloqueou a rodovia. Uma carreta tombou em uma curva na altura do quilômetro 79, perto de Caraguatatuba, e atingiu um automóvel e uma van da Secretaria de Administração Penitenciária. 16 pessoas ficaram feridas, 4 em estado grave. Uma delas é o motorista da carreta e as outras 3 pacientes da van. O helicóptero Águia foi acionado para resgatar as vítimas. O caminhão transportava álcool domiciliar e suco. A carga se espalhou pela pista. Ainda não há previsão de liberação para o tráfego. Depois do intervalo no Band Cidade, pedágio mais caro na rodovia dos Tamoios e ainda exames descartam casos de malária em Ilhabela. De olho na hora, 1h em ponto aqui no Band Cidade. Continue com a gente, estamos de volta em instantes.